Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, ouvintes do Reparação Histérica. Ouvintes e pessoas que vêm aqui ver a nossa carinha também. Pessoas. Qual seria o. Seria o telespectador? O que ele seria, quem vem aqui ver? Se ele não é apenas um ouvinte, ele é o quê? Ele é um internauta. Eu acho que ele é o amigo internauta. Eu estou aqui com Manu Cantuária, que está com uma gata que tem 3 cores e por isso sabemos que é fêmea. Manu, qual o nome da sua gata, por favor? Dilma Vana Rousseff Lambiquejo Cantuária. É um excelente nome. E estamos aqui com o Mili, que está em algum lugar que está muito frio. Sim, na Serra da Mantiqueira está muito frio. Hoje à noite vai fazer 11 graus. Nossa, e você vai ter uma pessoa para te aquecer ou você está muito tranquila com seus livros, mais uma vez, dando aquela porrada na cara de quem é carente? Eu estou tranquilíssima com os meus livros. Cara, isso é a maturidade, né? Eu até fico com os meus livros, mas nunca é tranquilíssima. Eu sempre tô Não, na carência. Quer dizer, agora eu não tô mais na carência porque encontrei um amor, né? Mas passei sempre a vida em que não estava com o sei. amor, achando que estava só fazendo teatro de que estava tranquila com os livros. A gente precisa fazer um episódio só o tema Mili na Serra. Como como você passar a vida toda lendo, se espiritualizando e ganhando inteligência e cultura faz com que você vire Mili no mato. É tipo um Globo Repórter, né? Como Tipo se o Globo. alimenta? Como faz para viver bem apenas ali, tranquila, com seus livros e pequenos animais? Mas daqui a pouco já tá com alguém, porque nunca fica muito tempo sozinha, pois é, essa gata aí. Sapatão de sítio. Eu tenho Sapatão até um de sítio. boné. É. Eu vi esse boné, ele é muito bom. Uhum. Bom, hoje vamos começar com um tema que é a série Dying for Sex, que eu vi na Disney, mas ela também está no Star Plus. É que minha Disney tem Star Plus, né? Uhum. E aí essa semana falei para a Manu e falei para a Mili, por favor, vejam, porque eu quero trazer esse tema para o Reparação Histérica. E aí eu já vou dar todas as minhas impressões dessa série, mas queria começar com vocês. E antes avisar o amigo internauta e o amigo ouvinte que vai ter spoiler, porque senão a gente não consegue falar da série. Certo? Correto? Ou a gente vai poupar? É, a premissa da série, ela já diz aonde vamos, né? Ela já diz para É, onde vamos. a protagonista vem a óbito, no caso. Ela é uma paciente É, ti- terminal. é tipo Titanic, né, gente? A gente sabe onde vai dar. Exato, exato. E é uma série inspirada em um podcast. Ela era um podcast. Mas vai, todo mundo, tanto o Manu quanto o Mili, me escreveram falando que foi gatilhosa a série. Quem é a coleguinha que quer começar? Por favor, quero a pungência da milha aqui para abrir, porque as últimas eu abri. Então, vamos Então naquela vem. verdade boa. Olha, gente, eu gostaria também. Vocês ficam assim que vocês gostam de me ouvir, eu amo ouvir vocês. Então, fica uma torcendo para a outra começar. Você quer saber o que eu achei ou por que foi gatilhosa? As duas coisinhas, ao mesmo tempinho. Tá. Então, primeiro eu acho que tem um incômodo, e ele é proposital, de você associar sexo à morte, né? E aí o título já diz isso, assim. Foi realmente mais incômodo do que eu supunha. Depois, porque eu tive uma experiência em relação a câncer de mama. Quando alguém que você ama é diagnosticado com câncer, não é só aquela pessoa que vai para tratamento, muda tudo no núcleo de afeto daquela pessoa. Vai todo mundo para
uma espécie de tratamento, sabe? Porque nada jamais será como antes. Desmorona um monte de coisa. Eu tenho na minha vida duas amigas, parceiras, cúmplices, que são minhas duas ex-mulheres, né? Eu tinha uma terceira que morreu, atropelada. E foi uma dor muito grande a morte dessa terceira, que era também uma outra amiga dessas cúmplices, sabe, amiga como a gente vê retratado no Dying for Sex. Logo depois que essa minha ex morreu atropelada, a minha outra ex foi diagnosticada com câncer de mama. E eu estava num processo de separação. Então, parecia que o mundo ia acabar. Eu falei, primeiro, as ex estão morrendo, eu vou ficar aqui sem esses portos seguros, não sei o plural de porto seguro, mais de um porto seguro, e vai ser o fim, eu não vou ter ninguém. Lésbicas têm ex como família, assim, é uma base familiar. E eu pensei também, gente, quem vai querer namorar comigo? Porque se a ex morre, né, a pessoa vai ficar comigo por... Desculpa. Vai ficar comigo por quê? Amuleto da sorte, né? Agora foi difícil não rir, foi puxado para mim. Não, mas é isso, assim, você vê o humor também, porque assim, quando ela foi diagnosticada com câncer de mama, então ela iniciou a quimioterapia, caiu o cabelo, então ela andava com lenço, e eu tinha acabado de me separar, então a gente andava na rua e tinha alguém que estava muito mal, e tinha uma pessoa que não estava mal, ela estava bem, ela estava passando pelo tratamento, fortona, saía careca, entrava nos lugares careca, tipo assim, sou eu mesma, isso é o meu destino e estamos aí. E eu era um ser rastejante. Então, quem E ela via, tá bem hoje, certo? ela está muito bem, sim. Ela já faz mais de 5 anos e ela está ótima. Que bom. Mas é isso, assim, para mim entrar, né, de novo foi gatilhoso, assim. Egoisticamente, porque quando ela foi diagnosticada com câncer, eu fiquei com medo de ficar sozinha. E eu não sabia que a Boucher ia ser uma ex-mulher cúmplice, parceira de vida, entendeu? Eu estava me separando dela. Não podia ir para qualquer lugar, né? Eu podia só ficar sozinha. Então foi isso, assim. Mas a série é uma pancada. E a gente vai falar um pouco sobre essa associação sexo e morte e poder feminino no sexo. Enfim, tem muitas camadas. Vem, Manu. Eu não vou entrar logo no meu gatilho, porque a minha história ela é bem triste também. E o final é triste, né? A história da Millie. Enfim, não deve ter sido fácil. É muito difícil para todo mundo isso, sempre. Mas eu acho que a gente pode pegar nossos internautas pela mão para dar uma situada na premissa de Dying for Sex, morrendo por sexo, né? Que é sobre essa mulher que recebe um diagnóstico de câncer estágio 4, terminal mesmo, não tem possibilidade de cura, e ela decide viver o prazer sexual dela. Então, ela termina com o namorado, marido, né? Ela tá 10 anos com esse cara. Ele é extremamente metódico, cuidador, super protetor com ela. E ela decide terminar com ele porque eles não transam mais, né? Ele já tinha passado pela primeira fase que ela teve câncer de mama, então a vida sexual deles, eles não transam, tipo, há 3 anos. E ela abre mão desse companheiro para sair transando com as pessoas e se descobrindo sexualmente. É essa a premissa, né? E eu acho que essa série é realmente um monumento, né? Primeiro por ter como... Eu sou muito exagerada, eu levo muito a sério. Porque, primeiro por ter como tema central a questão do prazer feminino, gente, né? Que mesmo em 2025 ainda é uma grande questão quando a gente vê esses dados aí sobre percentual de mulher que não goza, que não tem orgasmo em relações com homens, tá? Porque vale sublinhar esse detalhe que não é detalhe. Então são números, assim, alarmantes, né? Para não dizer deprimentes. E aí eu fico lembrando aqui do nosso primeiro episódio, que a gente falou de Baby Girl, que era sobre essa mulher que tinha tudo, mas não gozava, né? Ou seja, ela tem tudo, mas também não tem nada. Porque abrir mão do próprio prazer tem um preço muito alto. E aí, voltando aqui pra Molly, que é a protagonista de Dying for Sex, morrendo por sexo, ela tá prestes a perder tudo, né? Porque o bem mais precioso que a gente tem é a nossa vidinha.
né? E isso faz ela passar a priorizar o prazer dela. Gente, uma mulher, né, que prioriza o próprio prazer da perspectiva patriarcal é uma anomalia, é uma aberração, é uma ameaça, inclusive. Né? Porque o gênero feminino é construído em cima dessa ideia de cuidado com o outro, com o marido, com os filhos, com a família. E tem a figura da melhor amiga também, a Nick, que depois acho que vale a gente abrir uma aba só para falar dela, porque ela desconstrói também esse clichê por outra via. O cuidado dela é direcionado à melhor amiga. Não é uma filha, não é um namorado, não é nem uma namorada, né? Que é o tipo de relação que a gente está acostumado a ver quando a personagem é feminina. Mas só voltando para Molly, é um arco de cura que a gente acompanha, né? Mesmo sabendo que ela vai morrer. A gente acompanha uma personagem entrando em contato com as próprias faltas, os próprios traumas, as próprias sombras. E esse detonante da proximidade da morte, outro tema fundamental, né? Porque a nossa relação enquanto cultura com a morte é péssima. Isso sustenta o nosso modelo capitalista, qualquer sistema opressor, inclusive, porque a consciência da morte liberta. É muito mais difícil você controlar um indivíduo, você submeter um indivíduo a uma vidinha mais ou menos, né? Se ele não tiver plena consciência da morte, né? Quer dizer, se ele tiver, aí é mais difícil de controlar. Se ele estiver em contato com a ideia da morte, vai ser mais difícil controlá-lo. Então é uma série que se esbalda em vários tabus que ressignifica a doença, a morte, o prazer feminino, o corpo feminino, porque o corpo dela não é frágil. É uma fonte de força, de prazer. Tem dor, mas também tem prazer. Então o peso simbólico que isso tem, gente, não é brincadeira. Por isso a gente tá assim, ó, é muito humano, é muito real mesmo. Eu tive pequenas síncopes vendo a série, fiquei mandando mensagem no nosso grupo. Acho que acordei uns dois vizinhos aqui. Aquele choro que dá morrinho no peito, que você fica meio. Aquele choro que dá. Você chora tão sentido que dá uma faltinha de ar. Mas assim, essa série tem. Eu tive uma experiência interessante vendo essa série, porque eu amo filme, série, qualquer dramaturgia que tenha um drama junto com colado com comédia, né? O dramedy. E aí eu acho que eu já até falei isso aqui nesse programa, ou falei em um dos 187 coisas que eu faço, que também já não sei mais onde que eu falei as coisas, que eu lembro que criança eu vi aquele filme argentino O Filho da Noiva, que foi a primeira vez que eu vi o Darín, e que era um filme de se acabar de chorar e se acabar de rir. E eu lembro que quando acabou esse filme, eu tava com a minha mãe, era adolescente. E eu olhei pra minha mãe e falei, eu vou ter que ir pro hospital, porque assim, quando você vê algo que é muito triste, muito engraçado, muito emocionante, você sai, é uma porrada, né? Porque é aquela explosão de emoções. E essa série tem isso. Mas engraçado que, geralmente, quando é assim, essa mistura de comédia com drama, eu gosto muito, mas essa em alguns momentos me incomodou isso. Até levarei para minha terapia para entender. Porque eu tava ali chorando, né? Tava ali do ladinho dela na dor ali. E quando eu ia muito pro humor, eu me desconectava da série. Tipo assim, puta, aqui não cabia esse piadão, sabe? Tipo, você não sabe se ela vai voltar a respirar lá quando tiram. é, Como é que fala? Ela tá entubada, né? E aí, aquela cena super dramática, quando ela finalmente respira, ela faz uma piada sacaneando que o médico era muito novinho. E essa é a genialidade da série, mas me pegou. Eu falei, putz, eu tava tão preparada agora pra chorar e me fizeram rir, eu fiquei meio confusa com isso. Agora, tem uma cena de humor nessa série que pra mim é uma obra-prima, assim, duas, na verdade, né? E as duas são com aquele cara que ela gosta que faz o cachorro dela. Porque um dos caras que não é muito importante, que é um peguete dela, o cara se veste de cachorro. E ela. Porque essa é uma outra coisa sobre a qual a série fala muito, que são os fetiches, os desejos, ela poder conhecer quais são os fetiches dela. Porque ela é uma mulher que ficou 10 anos com homem e nunca teve um orgasmo, né? Como a Manu estava falando. E ela quer ter um orgasmo. Eu imagino que se tiver aquela logline da série, né? Alguém que teve a ideia da série foi vender, aquela linhazinha. Se a gente tiver que resumir numa linha só, a série é mil coisas, né? A relação dela com a mãe, relação dela com a melhor amiga, relação dela com o marido que era um cuidador, mas não olhava para ela com olhar de desejo, relação com o vizinho, relação com o médico, que depois você chora com o médico também. Aquela última enfermeira, pelo amor de Deus, a melhor personagem do mundo. Melhor, M. Muito boa. Agora, se tiver um logline, uma mulher precisa ter um orgasmo antes de morrer. Ela não quer morrer sem ter um orgasmo, né?
E aí ela vai descobrir desejos dela, e para isso ela vai para uma coisa meio BDSM, não sei se chega a ser isso, acho que fica mais como que chama, gente? Tântrico. Não, não, acho que não é tântrico, não. Ela fica no masoquista e apanha e bate? Outra palavra, eu não Ué, lembro. não é sadomaso, mas é BDSM. Sadomaso. Ela vai para uma coisa mais sadomaso, Mas é né? BDSM, sim. Acho que sim. Ela vai para uma coisa mais BDSM. Mas aí no meio disso aparece um cara que se veste de cachorro e que tem a cena lá que ele pede para fazer xixi e que a mãe dela chega e fala: Você sabe que ela fez xixi em você com quimioterapia, né? E o cara entra em desespero. Então, assim, a série vai para lugares muito malucos e muito geniais, mas para mim, a melhor cena é da de humor, né? Quando ela não quer, ela tá lá, acabou de fazer a químio, aí chega a mãe que chama a irmã dela, que chama o ex-marido dela, o ex-marido leva a nova namorada e tem um monte de gente ali que ela não queria. Aí ela só chama o peguete dela que se veste de cachorro e ele chega, e ele chega de cachorro mesmo. Ele chega latindo, abanando o rabo, vai pro colo dela e ela apresenta: Esse é o meu novo relacionamento. E aí o cara que tá ali fazendo o cachorro começa a avançar no ex-marido dela. Cara, isso pra mim, a gente que é roteirista, é muito genial pra onde vai a cabeça, né? De quem escreve essa série. Mas outra coisa que pegou muito pra mim é, né, ela tá naquela terapia de quem no hospital, né, terapia das outras mulheres com câncer, e em determinado momento a terapeuta fala para elas teatralizarem no corpo, elas lerem algum texto e aquilo e elas conseguirem fazer um teatro com o corpo para aquele texto, né? Então tem uma outra mulher que lê um texto, aí vai fazendo uma dança assim, começa a mexer o corpo. E a mulher fala, isso é ridículo, e a terapeuta insiste, não, faça, né? Aí a mulher faz, elas dão risada. Na hora que é a Molly, ela não consegue, porque o grande trauma da vida dela é ter sofrido um abuso sexual violento, né? O namorado da mãe pede para ela fazer sexo oral nele. E depois disso, é o grande trauma, obviamente, da vida dela, é o que estraga a relação dela com a mãe. E ela escreve esse texto, mas na hora ela não consegue teatralizar. Ela fala, não quero passar por essa dor. Mas aí, num determinado momento da série, ela faz uma dança para essa dor. E, gente, é uma obra-prima essa cena, né? Então, assim, como que eles vão de uma coisa hilária desse cachorro que expulsa todo mundo, que não é só hilário, é de novo a mulher impondo o desejo dela. Tipo, eu não quero a familhinha aqui, eu não quero meu ex-marido com a mulher nova. Eu quero o cara que imita cachorro pra mim. Eu tô morrendo, eu não tô nem aí. Eu quero descobrir qual é meu desejo. Eu não tô aqui pra fazer uma cena familhinha, né? Eu tô aqui pra gozar antes de morrer. E por que que eu acho que mexe tanto com a gente, nós três, a gente, o que engatilha a gente, nenhuma de nós três tem uma doença grave, mas é urgente para a mulher ainda, como a Manu falou, em 2025, poder gozar, ter o seu prazer. E ver uma mulher que prioriza isso morrendo, né? Tipo, qual é a última coisa que eu quero? Eu não quero fazer a cena familhinha para minha mãe, para o meu ex-marido. Eu quero conseguir gozar. E aí, só para fazer um link que eu acho muito profundo e muito bonito, é que a primeira cena da série é ela quase tendo um orgasmo num sexo oral. Uma das cenas finais da série é ela conseguindo finalmente ter um orgasmo num sexo oral. E a desgraça da série é o abuso que ela sofre quando um homem pede que ela faça sexo oral nele. Então é muito forte essa conexão dessa retomada de força, de poder, de sexualidade dela, né? Mas falem mais, senão eu não vou parar de falar nunca, porque mexeu demais comigo. Eu tô ouvindo você falar e várias coisas me passam pela cabeça, assim. Primeiro, o nome que é dado ao orgasmo em francês, né, que é a pequena morte. Uhum. Então, o orgasmo, ele é uma pequena morte no sentido de que ele é a completa redenção, né, a completa entrega, é o completo nada, que também pode ser o tudo, né. Mas acho também que há gerações e gerações de mulheres que nunca gozaram. E isso é muito grave. É uma das coisas mais dilacerantes, assim, porque quando a gente alcança o gozo, quando a gente sabe que ele é possível numa relação,
a gente finca os 2 pés na vida de um outro jeito, que é mais ou menos o que a protagonista faz. A protagonista começa a viver quando ela sabe que vai morrer, mas todas nós não sabemos que vamos morrer. A gente Sim. vai assim, nunca houve quem não tivesse morrido. É certo que iremos. Então, tá dado isso. A gente sabe o fim. Assim como a gente sabe o fim da série e do Titanic, a gente sabe o nosso fim. Vai acabar. Vamos morrer. A questão é o que a gente faz entre um ponto e outro. E ela só começa a fazer quando a notícia é dada. E aí tem umas loucuras que também a gente naturaliza. A primeira, sexo para mulher é procriação, para homem é prazer. Isso é o patriarcado. A gente achar que o patriarcado não entra no quarto, não vai para o lençol, vai. Ele está lá o tempo inteiro com a gente. Então, a gente se apropriar do nosso gozo, eu acho um poder assim, é um superpoder. Eu tive a sorte, um privilégio, a bênção, a dádiva de me entender lésbica muito cedo. Minha primeira experiência sexual foi com uma outra mulher aos 16 anos. Não tinha pornografia, não tinha revista, a gente não sabia o que fazer. A gente estava sendo movida pelo desejo e pelo corpo. O órgão, a gente não dava o nome, porque o órgão reprodutivo, chamar órgão sexual, também é uma aberração. Gente, é um órgão reprodutivo. O sexo é o corpo inteiro. O sexo pode ser qualquer coisa. Então, esse sexo meteu, acabou, esse sexo patriarcal, esse sexo imbecilizante, isso é coisa para como, como as pessoas são ensinadas. Isso não é o sexo. Então, eu tive esse enorme privilégio de poder me descobrir num corpo igual ao meu, aos 16 anos. E quando eu tive a primeira experiência com um homem, eu pensei, que horror! Depois, eu tive experiências muito boas com o homem. Nunca foi igual, porque para mim ele sempre foi reducionista. Eu comparo o sexo com homem e com mulher, para mim, o sexo com homem é uma orquestra sinfônica. Tem uma partitura, tem um maestro e tem um fim. Sexo com mulher é um jazz. Você ouve o outro, você não sabe onde vai dar. Você está tocando de ouvido, você precisa ouvir o que o outro está fazendo para você continuar. Então, eu acho que a maneira como a gente transa, ela é muito limitante. E aí, para voltar para a série, porque eu quero ouvir a Manu, quando ela decide que ela vai gozar e que ela vai ter experiências que ela nunca teve, ela está se apropriando de um poder que é nosso. Porque, assim, os homens aprendem que ser mulher é ser menor. Tudo que é da ordem do feminino é inferior, é desprezível. Mas aí, o que faz o pau dele levantar de um homem heterossexual? É esse ser desprezível. Mas ela está controlando a melhor parte de mim, a parte mais poderosa de mim, e aí a raiva se multiplica. Porque entendeu? É essa loucura. E a série vai investigando por aí. Fora a amizade das duas, né? Que é outra assim, hoje eu vou me gabar, gente, porque é uma coisa que lésbicas têm. Eu estou fazendo campanha, vocês querem assinar? Tem Gente, olha, eu não sei aonde que eu me inscrevo, onde que é a sede que eu posso. Eu quero uma vaga nesse vale, cara. Meu Deus do céu, por que me abandonastes, Deus? Vai, Manu, passei para você a bola, Manu. Cara, realmente tem muito peso simbólico essa questão do corpo, do prazer feminino, a inteligência do corpo. É muito lindo ouvir a Milly falando, olha, a gente não tinha nenhuma referência do que a gente tinha que fazer, e a gente foi lá e se entregou ao corpo. Quando a Tati também fala da cena linda dela se dançando e se expressando, é passar a bola pro corpo e deixar o corpo resolver, né? A gente coloca o corpo num lugar muito frágil né? A gente tem uma ideia de que a mente é superior ao corpo. E é muito lindo aquela cena lá no final que a Amy, a enfermeira, fala, e o corpo sabe morrer também. Não é que Nossa, você vai morrer essa toda... cena. Essa cena é tudo. Então, assim, levanta uma bola do corpo, até mesmo na prática do BDSM, que é aulas e aulas. Eu estava com a minha caneta de pompom assim, ó. Porque para ela dominar, ela primeiro tinha que se submeter. Porque aí ela ia entender o que é ser a pessoa submissa, né? E uma hora
ela no começo ela não queria aceitar, né? Ela não queria se submeter. Ela fala, eu quero controle, eu quero controle, eu quero controle. É uma série que fala muito de controle e cuidado, né? Que um é a sombra do outro, né? Uhum. Também tem muito isso. E aí ela fala que ela não quer se submeter, tô até rouca. E eventualmente, uma hora, ela não tá lá, ela dá uma dissociada transando e ela tá fazendo alguma coisa com um cara violenta. Eu não lembro muito bem o que que é. E ele pede pra parar e fala: olha, você não tava aqui e é perigoso. E eu penso, nossa, quantas vezes eu transei com um homem e eu não tava ali, né? E eu fui lá pra lista de supermercado, eu fui embora. E o que a Millie fala dessa presença, de habitar o corpo, de deixar o corpo guiar a experiência, que é uma coisa que a gente esquece. Então, é muita coisa essa série nesse lugar. Ela dá conta de muita coisa, né? A relação de amizade é incrível, né? Porque a Nick é uma personagem que me pegou muito, né? Ela não é protagonista. O POV da história é da Molly e não tinha como ser de outro jeito, mas ela é um personagem muito importante. E esse arco, gente, de amizade feminina é artigo de luxo também, porque a maioria das histórias batem na tecla de mulher que faz tudo pelo filho, que faz tudo por amor, agora até assim, pelo trabalho, para chegar no lugar X ou Y, mas por outra mulher que é amiga. Então é muito conveniente também para o patriarcado que esse tema não seja tão explorado, né, quanto os outros, porque o vínculo entre duas mulheres, esse vínculo de amizade é muito poderoso. E a Nick também tem um arco de transformação absurdo. É bem complexo o lance dela ali, né? Porque o que ela tá fazendo é muito bonito. Mas quando você é boa demais com alguém, você inevitavelmente vai acabar sendo cruel com você mesma. Então, enquanto a Molly prioriza o prazer dela, a Nick abre mão do prazer dela. E isso que acontece com ela é muito interessante de observar. Tem um aprendizado muito rico, porque é sobre a luz e sombra do cuidado, porque o cuidado é uma espiral que tem uma força que pode te engolir 100%. O cuidado, ele traz um propósito, um senso de utilidade, uma autoimportância, porque você se sente absolutamente necessário e substituível. E tem uma armadilha ali também. É uma relação maternal. E maternal no sentido bem complexo, porque essa comparação chega a ser feita na série quando o ex-marido da Molly, ele fala que ele vai ver uma vida nascer, né? Porque ele tá com outra, e a Nick fala sobre que ela vai ver uma vida morrer. É demais. Então, quando eu digo maternal, é porque você está diante de um portal ali e de um ser humano muito vulnerável. Ela trata a Molly como se ela fosse um bebê. E quando chega a mãe dela na jogada, que ela volta, que tem um momento de reconexão com a mãe, você vê essa melhor amiga completamente perdida no pagode, né? Porque ela abriu mão da vida inteira dela para cuidar da amiga, abriu mão do boy, do trabalho, da casa. E isso também é um ponto de atenção. Alô, meninas! Né? Vamos ficar ligados. Depois ela até consegue retomar as rédeas da vida dela, tudo certo, ela não se arrepende do que ela fez, mas as duas amigas, né, elas não são perfeitas uma com a outra. A Molly, a gente acha ela meio egoísta às vezes, né, assim como a Nick fica altruísta demais, é humano pra cacete, né, e a gente não julga nenhuma das duas, porque se elas vão pra um extremo, é porque elas estão passando por uma situação extrema, né. Manu, você falou esse negócio da vida e da morte, né? Que é lindo quando ele fala, eu vou poder ver, o ex-marido fala, eu vou poder ver uma vida nascer, e a Nick, em outra cena, fala, né? Eu tenho a oportunidade de ver uma vida acabar. E no mesmo episódio, a cena final, quando ela já não aguenta mais de dor e pede pra darem morfina nela, né? Que é um pouco o fim, né? De quem tem um câncer terminal, colocam ela numa banheira. E aí a enfermeira entra e fala: você tem só mais alguns instantes nessa banheira, porque vai chegar uma mãe aí que vai parir nessa banheira. É tão bonito que eles colocam essa mulher numa banheira que vai ser usada depois para uma criança nascer. É tudo. Eu amo quando eu percebo que no roteiro é isso que eu fico meio triste de. A gente que é roteirista sabe, por isso eu fui meio desistindo também de aquelas que traz um drama pessoal, de ser roteirista, porque assim. A gente tem uns prazos absurdos e o salário que a gente recebe como roteirista, ele impossibilita que a gente fique só com isso. A gente tem que ter outros trabalhos e às vezes falo, você consegue levantar uma escaleta, 3 escaletas em um mês
quando que com esses prazos e os valores que a gente recebe, e o caos que é, a gente consegue pensar esses detalhes, que é o que você termina a série, assim, eu fiquei uma hora, eu desliguei a TV e fiquei uma hora olhando para aquela TV desligada, tentando absorver e digerir tudo, né? Porque são esses detalhes de, assim, a cena final dela na banheira e o comentário, vai nascer um bebê aqui daqui a pouco. No mesmo episódio que tem essas falas, então isso torna tudo muito sensível e muito bonito, né? É, a, a série toda tem muita dança, tem muito corpo, é uma série sobre corpo. E é uma mulher que tá perdendo o corpo dela, né? Que tá ganhando o corpo dela finalmente, que vai ter, vai sentir prazer, mas que tá perdendo o corpo dela. Agora, uma das coisas assim que eu acho muito acertadas assim, muito feministas dessa série é a fotinho, né, que é a capinha da série, é uma mulher toda sexy assim. Depois você presta mais atenção na fotinho, você vê que ela tá com um oxigênio no nariz, tem uma questão ali de doença, mas num primeiro momento você acha que é mais uma daquelas séries meio Sex and the City, uma mulher em busca de peguetes, de aplicativos e de pegar geral. Então ela se vende como uma série de uma mulher que vai atrás de pegação, quando na verdade é uma série sobre a amizade entre duas mulheres, sobre a descoberta da mulher, do prazer dela, tanto que não tem protagonismo para nenhum homem. Eles não criam uma história de amor protagonista entre ela e o vizinho. A gente adora aquele vizinho, a cena deles no hospital é espetacular, é a coisa mais linda do mundo, porque ela tem um marido que olha para ela e vê uma mulher doente numa época em que ela estava até curada, ela não sabia que o câncer ia voltar. E aí ela conhece um cara, porque ela sabe que ela merece e é isso que ela deseja, que chega a ela, tá terminal no hospital, com oxigênio no nariz, não sei o quê, e eles ficam se cheirando, eles ficam se lambendo, é aquela coisa de primeiro date, quando você tá morrendo de tesão por alguém. Eu acho que é das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi na vida, assim, né? Ele olhando pra ela, ele não vê uma mulher doente, ele vê a mulher tesuda que ela é. Eu só pensava, cara, que delicadeza pra fazer essa cena, né? E como é uma história de amor entre duas mulheres. E a amizade ali que vai crescendo, crescendo, crescendo também entre ela. E no final são 5 mulheres, né? É ela, a Molly, a Nick, né? As duas melhores amigas, a mãe dela, que volta, a terapeuta do hospital, que acaba se tornando uma trinca ali com ela e a Nick, e aquela enfermeira que prepara ela para morrer. A série termina com 5 mulheres, os homens são protagonistas, eles aparecem, levam uma sopa, aí o outro aparece. Quando ela tem o orgasmo com o cara, aliás, gente, pelo amor de Deus, o que é a frase? Eu não quero que você volte, porque eu não quero morrer com você, eu queria ter um cachorro com você. Essa hora eu comecei a chorar e não parei nunca mais, né? Ela fala, eu queria começar uma vida com você, já que não é possível, porque daqui 3 dias eu vou morrer, eu prefiro que você não volte. Eu quero morrer com a minha melhor amiga, que é quem tá comigo desde a adolescência, sei lá. E aí, a gente que tá acostumado àquela estrutura clássica de comédia romântica, tal, você fala, óbvio que esse cara vai voltar, óbvio que esse cara vai voltar. E o cara não volta. A história não é sobre ele. Né? Ele até brinca, você me usou pra gozar? Ela fala, é, tipo isso, né? Mas é lindo também que eles falam que se amam, né? Quando ela desmaia ali, quando ela pensa, cara, chega, eu vou falar que amo ele, ela cai no chão. E aí ele cai junto com ela, os dois ficam deitados no chão pedindo ambulância. É cada detalhe, assim, puta que pariu essa série. Mas. E aí termina com essas 5 mulheres, gente. E a enfermeira que ajuda ela a morrer, por favor, Manu até falou um M pra essa mulher, né? A mulher tem 2 cenas na série. E assim, o deslumbramento que ela tem pela morte é muito legal. Aí você para de respirar. Eu não sei, eu acho que essa cena da mulher ensinando ela a morrer, eu posso estar enganada, mas eu acho que eu vou levar comigo pro resto da vida. Quando eu tiver que passar pela morte de algum parente, ou eu vou lembrar dessa mulher explicando a morte dessa forma bonita. E tá colocada na série como piada, mas é muito sério aquilo, né? Ah, eu lembrei É. de uma dica que você falou da. Eu, na verdade, não falei que ela merecia um M, mas ela merece um M. A personagem chama M, então vamos playchar um M pra M. É É, muito bom. porque eu também passei por essa situação de perder uma amiga com 26 anos. Ela ficou terminal e tal, de câncer.
E, eventualmente, a gente não tinha essa mesma estrutura que elas têm, são mulheres de 40 anos. O diagnóstico dela veio quando ela tinha 23, então, assim, foi uma hecatombe na vida de todas nós. Mas a gente lia um livro, lá vou eu, colonizada, que eu só sei o nome do livro em inglês. O nome é Being with Dying. E é sobre uma enfermeira budista, eu acho que ela virou budista depois, e ela é uma enfermeira de pacientes terminais. E ela jorra lá toda a sabedoria dela ancestral, de uma forma muito interessante. E a gente lia esse livro quando ela ainda estava mais consciente, a gente tinha sessões de leitura, e tem uns exercícios, assim, tipo, como você gostaria de morrer? Aí a gente, eu gostaria de morrer assim, assado, e você? Ah, não. Como você, tipo, o último jeito que você gostaria de morrer? Aí a gente ficava fazendo isso. Esse livro, em vários momentos críticos da minha vida, ele me ajudou muito. Então, depois a gente vai catar para deixar aqui na legenda do vídeo, a gente vai dar nosso jeitinho, tá? Porque ele deve ter uma tradução a essa altura do campeonato. Mas é muito doido. E uma coisa interessante sobre essa minha amiga também, que ela também terminou com um namorado que ela estava na época que ela recebeu o diagnóstico, ela entendeu que não era por aí. E arrumou um grande amor quando estava doente, tá? Ela já estava debilitada por causa da doença e se apaixonou e ficou com esse cara até o final. É possível. Foi lindo. Foi lindo de observar isso. E essa cena de sexo, né, que a Tati falou, ela não é uma cena de sexo, assim, ela tem muitas Não, limitações é o por causa do olhar, corpo. Ela tem limitações, porque essa mulher ela está num estado E debilitado de saúde. quando ele percebe que ela tá arfando, ele para, porque ele fala, eu não posso piorar o estado dela, mas ao mesmo tempo é o que ela precisa, né? É muito bonito, meu Deus do céu. E sexo é tanta coisa, né? Porque é isso, a gente tem uma ideia reducionista, uma ideia hollywoodiana, uma ideia pornográfica do que é sexo. E sexo às vezes pode ser isso também, mas não é só isso. Sexo é um multiverso. E tem uma outra coisa também, assim, tem o arco do médico, que eu acho um arco muito bonito, porque Ela humaniza ele, né? ela humaniza, assim, e essa medicalização. Eu tenho um irmão médico, a gente conversa muito sobre como a medicina fez uma curva para um lugar errado, sabe? Sim. Como a gente não é ninguém, a gente é só, agora é protocolo, 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 protocolo. Ninguém mais é ninguém. E morrer de um jeito bonito, morrer bem é direito humano. Morrer com dignidade é um direito humano. Então, eu acho que é uma luta que a gente tem que travar. E essa coisa de finalmente estarmos falando da amizade entre mulheres, que é feita da mesma força que acendeu as estrelas, assim, que a gente não conseguia falar, porque toda decisão final é de homem. Então, eles não entendem o que é amizade entre mulheres. Eu vou mudar um pouco a série, porque eu quero falar de White Lotus, daquelas três, que elas começam, as três amigas de White Lotus, loiras, muito padrão, muito burguesas, e com todas as... Ai, você deu em cima do meu marido, são amigas de infância. Mas aí, finalmente, quando a gente começa a ver toda a podridão que a amizade contém, uma coisa meio falsa, uma coisa meio... as duas se juntam para falar mal de uma, depois outras duas se juntam para falar mal da outra, e parece que vai para um lugar assim, tá vendo? Amizade entre mulher é isso. E aquela cena da mesa em que uma delas fala, eu não tenho mais um sistema de crenças, a maternidade não me deu o que eu achei que ela ia me dar, o trabalho não me deu o que eu achei que ele ia me dar, o casamento não me deu, o meu sistema de crenças é o tempo. E eu olho para vocês e eu entendo a vida. Ver vocês conversando na piscina tem um significado absoluto para mim, dá sentido à minha vida. E aí ela acaba dizendo assim, porque as duas falam, estou muito feliz de estar aqui, ela fala assim, eu estou feliz de estar aqui na mesa. É uma ideia de pertencimento. A mesa não era das mulheres, gente. A mesa era dos homens. Elas levantavam para lavar a louça. Ainda é assim, né? Em certa medida. Mas quem fica na mesa é homem. Então, é muito forte essa cena. E, finalmente, a arte cinematográfica, do audiovisual, está conseguindo alcançar a beleza, a força que tem na amizade entre mulheres, com todas as sombras, como diria Manuela Cantuária, né? Com tudo isso aí mesmo, porque somos falhas, e não é que a gente quer se vender como a melhor coisa do universo, não é isso.
somos falhas, e a relação humana ela é falha, ela é cheia de sombras e desvios e buracos. Mas a amizade entre mulheres é um negócio absoluto, assim, é por isso que a gente precisa ser separadas, porque essa força é capaz de mudar tudo. Exato, exato. Não, eu passei os últimos 3 anos por tanta coisa, e aí um dia eu tive uma ideia, que é até uma piada que essas minhas amigas fazem, que cada uma era de um grupo, assim, né? Eu não consigo, assim, conhecer 10 pessoas e já gostar logo das 10, assim, né? Eu vou meio que escolhendo pessoas que eu sei que eu vou conseguir me abrir, que eu vou conseguir criar uma intimidade. Então eu tinha 7 melhores amigas, só que elas não eram amigas entre si. Aí um dia, de forma muito egoísta, porque eu estava passando por questões muito pesadas, assim, eu resolvi fazer um grupo de WhatsApp meio de ajuda para mim. E botei essas 7 amigas. E elas não se conheciam. E eu falei, contei o que eu estava passando e falei, olha, eu armei esse grupo aqui até eu sair dessa situação, né? E isso já faz 3, 4 anos e elas são, hoje em dia, melhores amigas entre elas. Ai, Então que eu fico sabendo. sonho. Gente, eu fico sabendo de várias vezes que elas saem e eu nem fico sabendo, nem me chamaram. Elas se amam, elas se encontram toda hora. Elas se falam o tempo inteiro. Esse grupo nunca deixou de existir. E elas me agradecem todo dia. Eu só tô conseguindo passar por isso por causa desse grupo. Eu só tô conseguindo. Viraram 7 melhores amigas entre elas. E é muito bonito isso. E foi porque eu tava ali passando por uma questão e juntei elas. Vocês falaram também de gatilho, vocês duas contaram de histórias, né, de perder uma amiga. A minha melhor amiga da faculdade, a Priscila, morreu de câncer. Ela tinha câncer no timo, que acabou indo para o pulmão. Ela foi minha melhor amiga a faculdade toda, a gente era grudada. Aí ela casou com um francês, foi morar em Paris, e ela descobriu a doença, ela estava lá, ela fez todo o tratamento lá. Eu estava no auge das crises de pânico, que eu não conseguia ir de carro até Campinas, então eu não consegui pegar um avião para me despedir dela. A gente ficou se falando por telefone, por Zoom, durante o tratamento dela. Eu sei que a mãe dela é muito magoada comigo por isso, e eu já sofri muito por isso também. A gente trocou milhares de mensagens, mas uma coisa bonita é que depois disso eu combinei comigo que eu não deixo de fazer as coisas mesmo apavorada com o avião, foi tão sofrido que eu não consegui me despedir dela, que eu não consegui ir para lá, que, por exemplo, mesmo em situações felizes, né, nasceu a filhinha da minha amiga, de uma das minhas melhores amigas que tá nesse grupo aí das 7. E ela mora em Nova York, só que ela ia vir passar 3 dias no Rio de Janeiro. E eu não tive dúvida, ela nem me convidou. Eu comprei uma passagem, reservei um hotel e no dia que ela chegou no Rio, eu tava lá para conhecer a filha dela. Fiz surpresa, fui conhecer a filha dela, sabe? Porque quando que eu vou conseguir conhecer a filha dela se ela mora em Nova York? Não é toda hora que a gente vai para Nova York. Eu mesma fui uma vez só na vida, muito tempo atrás. Mas uma outra coisa que eu fiquei com vontade de falar é da amizade dessas duas mulheres. Tem uma cena que é o primeiro episódio, o piloto, quando ela foge lá da terapia. Ela acaba de descobrir que o câncer voltou. Ela simplesmente sai da terapia de casal, atravessa a rua e entra num boteco qualquer e compra um refrigerante podre e liga para a melhor amiga. Aí a melhor amiga chega daquele jeito que ela chega em todos os episódios, falando alto, dando escândalo, sendo absolutamente meio prejudicada psicologicamente do jeitinho que eu conheço bem, porque também sou. E o olhar de amor que a Molly dá para Nick, olhando aquela mulher absolutamente ali, emocionalmente cagada, e ela olha e você vê no olhar dela que esse é o amor da vida dela e que ela quer morrer do lado daquela mulher, sabe? Esse olhar de amor que ela dá para essa amiga, que tem várias questões, isso é muito bonito e isso é muito necessário, porque eu sou da geração que a gente aprendia que mulher tinha amizade falsa, era falso, né? Eu lembro os meus primeiros empregos que era cuidado com mulher. Melhor não ter chefe mulher, melhor não duplar com mulher, melhor não ter colega mulher. E esse olhar de amor que ela tem para essa amiga é a coisa mais bonita que tem, né? Gente, isso é absurdo, né? Essa construção social que é completamente descolada da realidade. Eu tenho uma história bem bonitinha para compartilhar aqui com todas vocês, que eu perdi minha avó no final do ano passado e foi uma tragédia, porque minha avó era tudo para mim, ainda é. Mas ela morreu numa segunda de manhã, do nada, e no domingo teve um almoço de família que eu não fui nem minha irmã. E porque a Tati falou essa coisa do arrependimento e tal, né?
E quem estava nesse almoço era a melhor amiga de minha avó, Emma, 86 anos, foi colega de faculdade da minha avó. A minha avó fez faculdade mais velha, ela fez com os filhos já meio criadinhos, assim, com 40 anos. Então, e ela tinha essa amiga que ela conheceu na faculdade, e Emma foi. E no final do dia ela mandou uma mensagem assim pra Emma: adorei nossa tarde, você é maravilhosa, rimos muito. Quer dizer, quem que tava lá, né? A gente fica achando, não, tem que ter filho, tem que ter penca de neto, pra você estar sempre com gente em volta de você. E foi muito forte pra mim pensar nisso. E essa questão da culpa é, é doido, porque eu, por exemplo, falei, paciência, eu não pude, eu vou olhar pra frente, como eu posso honrar, né? A Tati também ressignificou isso, porque a experiência que eu tive com a minha amiga é absurda, é muito parecida com a da Nick. Eu fiquei doida, né? Eu fiquei doida, 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 eu não queria sair do lado dela, e eu fui. Na verdade, a gente nem era tão amiga assim. Quando ela veio o diagnóstico, eu meio que dei uma enlouquecida e a reação da maioria das pessoas é um pouco se afastar com medo de perder. E eu fui. E eu pensava, cara, mas é muito difícil para quem tá no outro extremo também, para quem não tá conseguindo lidar, para quem não tá conseguindo chegar. Ainda mais quando é terminal, as pessoas não têm traquejo. É tipo assim, e aí, tá melhorando? Não, não tá melhorando, não, tá melhorando, não. Né? E eu lembro de outros amigos falando, mas quem cuida dos cuidadores, né? E eu não tô falando isso, ai, como eu cuidei, gente, como se eu fosse um anjinho querubim da bunda lisa. Eu fui super controladora, sabe? Eu fazia uma mediação, assim, com algumas amigas. Eu achava que eu podia decidir quem podia visitar ela, quem não podia, porque, ai, melhor fulana não ir, porque fulana vai ficar chorando, vai deixar minha amiga nervosa, né? E é um estágio de muita dependência mesmo, terminal. Você vê que você precisa da pessoa para se alimentar, ela precisa de você para se alimentar, para trocar fralda, para fazer massagem, para tomar banho, para e eu contava história pra ela também, eu ficava entretendo ela ali. Foi muito parecido, assim, com a série. E eu achei isso genial, porque realmente é muito humano. E tinha humor também. Tinha humor. Porque é sobrevivência. É sobrevivência. Então a Sim. gente, nos piores momentos ali, a gente tava num grande kkk. Chorrindo. Chorrindo. Chorrindo, muito bonito. Chorrindo. Mas a gente é porque é o que a Tati falou no começo, assim, como que você tira o humor de tudo na vida, assim? Primeiro, assim, já é uma piada que a gente tenha consciência de que a gente vai acabar. É uma piada. Se há uma criadora, ela é sádica, né? Porque ela colocou aqui uma espécie que sabe que vai acabar. E a gente se leva muito a sério, porque todas essas relações, assim, de relação com alguém que está morrendo, né? Eu fico vendo assim, eu com a minha mãe. Minha mãe, em tese, não está morrendo, mas ela tem 88 anos. Ela está bem, ela está lá na casa dela. Mas eu estou aprendendo a olhar para ela como quem olha para uma coisa que está acabando, embora a gente devesse olhar assim para tudo, né? Estamos acabando, assim, e só é precioso porque está acabando. Gente, vocês conseguem imaginar um cenário de maior terror do que não acabar jamais? Não, não. Precisa Não, ticar. Eu gosto de ticar as isso. coisas da agenda. E a vida, uma hora vai ticar Não, também. vai, é isso, uma hora acaba. E é lindo que seja assim. Mas a Uhum. gente não consegue lidar com isso. Lá na casa da minha mãe, ela tem uma prateleira com muitos porta-retratos. E tem um cantinho, e tem um cantinho com pouquinhos, e aí no outro lado vários. E é o cantinho dos mortos. Só que entre os mortos tem um bebê. Então a faxineira pega o bebê sempre e coloca nos vivos. Só que o bebê está morto, porque quando era o irmão da minha mãe, que nasceu na Itália, sabe? É isso, assim. E eu falo, mas mãe, é mórbido, tem um bebê morto, todo vestidinho. Minha mãe fala, mas era assim, tirava foto, morria muita criança quando nascia. O bebê, a foto do bebê é ele morto? É o bebê morto. Ah, Tá cara, no canto peraí. dos Não, aí tá puxado pra mim. Aí tá puxado pra Aí, mim isso aí. É 1920, entendeu? Era assim. Era um Ah, costume o mesmo. filme Os Outros tem criança morta fotografada. Eu achei que era só em filme de terror, gente.
Não, Pelo amor era de Não, isso assim, Deus. era. é cultural, entendeu? Mas a faxineira se recusa. Ela coloca o bebê nos livros. E Ah, a minha muito mãe fala: bom. olha, nasceu morto. E antigamente era cultural você fotografar a criança que nascia morta. Muitas crianças nasciam mortas. Ah, porque muita criança morria no É, nascimento, é, entendi. é. Puxado. É, eu só queria falar uma coisa, que é assim, antes da gente ir para a dica. A Miri falou que da importância que é e como ela se entende no mundo amparada e a sua história. Porque as pessoas são um pouco. é, Qual que é a palavra que eu quero lembrar, gente? Eu não tenho irmãos, né? Então, os relacionamentos que eu tive, principalmente amigas que estão na minha vida há 30 anos, ou namorados que eu tive há 20, 30 anos atrás, e aí, impossível, porque seria criança, mas enfim, já namorava com 14, 15, já dava. Essas pessoas são. Qual que é a palavra que eu quero lembrar? Confidente? Não, que ela sabe a sua história. A pessoa sabe a sua história e é Testemunha? testemunha. Então, eu vou de novo, tá? A gente corta essa parte toda. Corta tudo. Hoje eu tô Cara, cagada de pareceu cabeça. uma gincana, né? Tipo, a gente vai fazer mímica daqui a pouco. Isso é uma Imagem mulher, isso é uma mulher cansada do lançamento do livro, que todo dia eu dou 30 entrevistas. Não vamos cortar, não. Essa é uma mulher Vamos, é a cansada. realidade, é a realidade. Realidade. Então é o seguinte: Mili falou da importância de ter essas ex-mulheres próximas e serem amigas e etc., que são pessoas que são testemunhas da sua vida. Então, uma coisa de 15 anos atrás, você tem a sua história guardada no coração de outra pessoa. Isso para mim é ainda mais urgente e importante, porque eu não tenho irmãos, eu não tenho primos, eu não tenho. A hora que meus pais morrerem, quem são as minhas testemunhas? Os meus amigos de infância eu perdi. Enfim, mudei de bairro, mudei de vida, tenho empregos completamente diferentes. Eu não tenho aqueles amigos de muito tempo, assim, né, da infância. Tenho alguns da juventude, assim. Então, tudo isso para dizer que, para as relações hétero, aprenderem muito com as relações lésbicas, que porra, seja amigo da tua ex-mulher, caceta. Seja amigo da tua ex-mulher. Essa foi a minha briga por 3 anos com meu ex-marido, que ele dificultou esse acesso aí ao seu coração. E hoje em dia a gente tá muito amigo. Eu sabia que a hora que esse homem precisasse, ele ia pedir um colo. Esse homem pediu um colo. E aí a gente retomou a amizade. E eu vou falar pra vocês, isso é uma das maiores alegrias da minha vida. Porque como que você pega 10 anos da sua vida com alguém, toda a história que você viveu, e você não é amigo dessa pessoa. Eu lutei pra ser amiga de todos os meus ex-namorados, então hoje eu tenho um maracanã de amigos. Pô, seja amigo da tua ex, seja amigo do teu ex, porque é uma vida muito. A não ser que seja um filho da puta, né? Mas assim, os caras legais com que eu me relacionei, a minha briga vai ser eterna pra ser amiga. E alguns caras não conseguem, né? E acho que mulher é mais. Mulher é mais tudo, né? A gente consegue, a gente é mais legal em tudo. Mas, enfim, se tem algum homem escutando isso, hétero, seja amigo da tua ex, cara. Porque é uma vida muito merda se você não é amigo de alguém que você viveu histórias. E É nesse isso aí. clima de esperança e heteropositivismo, vamos chamar dicas. Quem tem dicas? Eu tenho. Eu ia dar uma dica, mas eu vou deixar para o próximo, porque eu acho que eu pensei numa que tem mais a ver. A gente está falando de morte, né? E luto, porque alguns vão e a gente fica enquanto a nossa hora não chega. E passar pelo luto é uma das coisas mais malucas que eu já fiz na minha vida, sabe? O luto é uma cordilheira com vales, com rios, com zigue-zague. É uma loucura, uma loucura. Mas o luto pode ser muito bonito também. E um livro me ajudou muito a passar, que se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer. É um catatal, assim, mas me ajudou demais a entender que a gente... Ele diz mais ou menos, um catatal que eu vou resumir em uma frase, porque eu sou safada. Ele diz mais ou menos assim, a gente está aqui para aprender a morrer. Então, Muito a bonito. nossa... a gente aprende a morrer. Nossa. E a Ó, sua dica, Manu? Bully Lucas conseguiu aqui pra gente, em primeira mão, a tradução do livro Being with Diane, de Joan Halifax. Em português, Presente no Morrer, cultivando compaixão e destemor na presença da morte, tá? E luto é uma coisa muito doida, né? Porque a gente não só vive o luto da morte, mas de transformações da nossa vida. O luto de uma grávida, o luto de uma recém-solteira, o luto de uma mulher que vai casar, o luto de uma mudança de cidade. Luto não é de vez em quando, não. A morte tá andando de mãozinha dando com a gente. Mas a minha dica de verdade, valendo, Dolacia,
O Corpo dela e Outras Farras, um livro de contos, de Carmen Maria Machado. Sexo, literatura, tabus. É bem esse clima escorpiânico aqui de tudo que falamos hoje. Tem doença e sexo no meio. É coisa boa, é gostoso de ler. Eu acho que vale a pena, tá? Tem doença, tem morte. É. A gente tá hoje dando dicas. A gente tá que nem a enfermeira M. Exatamente. Tem Yay! morte, tem doenças pesadas, vem que tem. Olha, eu quero dar uma dica absolutamente nada a ver, que é nada a ver com o tema de hoje, mas tudo a ver porque é brilhante. Não sei se vocês já viram, tá no Apple TV a série O Estúdio. Ai, tô louca pra ver. É Quero ver. sensacional, é muito bom. É com Seth Rogen, que tá brilhante, eu acho ele muito bom. Ele é um diretor, ele vira, né, um novo diretor de um estúdio de cinema, só que ele é um cara super inseguro, fica querendo a aprovação das pessoas, principalmente das celebridades, ele é meio deslumbrado. E assim, o piloto é muito brilhante, porque ele quer uma coisa que todo roteirista já quis um dia na vida, que é pegar dinheiro de blockbuster, mas fazer um filme cabeça. Fazer um filme cabeça com grana de blockbuster. Então, essa é meio. Não é só isso, mas uma das premissas do piloto é isso. Então, ele tem essas exigências meio corporativas, assim, mas ele é um cara querendo se provar. Então, ele quer mostrar que ele é um artista, ele tem essa ambição do que é criativo para prêmio, né? E tem uma participação que eu não vou dar spoiler, porque hoje já tá bom de spoiler, mas o piloto tem uma participação, assim, espetacular, assim, da metade para o fim, ele dá até um susto de tão brilhante que fica. E é isso, acho que é isso, né, gente? Acabou? Temos? É isso. Acho que Brilhamos, acabou. nos encontramos. E é isso. Então, amo vocês e até a próxima quarta-feira. Que na verdade a gente grava terça, mas o programa vai ao ar quarta. Ó, comenta Curtam. embaixo, curta, se inscreva, curta, compartilhe e comente. Curtir é só clicar no coraçãozinho, gente. Gente, O que custa? É um negócio assim. E dia 22 tem lançamento do livro da Tati em São Paulo. Isso é verdade. Isso. E a Mili vai Em estar São lá. Paulo. E eu estarei lá. Muito bom. 22 de abril no Megafauna do Cultura Artística, a partir das 19h30. 19 horas. Sei lá, vou estar lá às 19. Então tá, hoje eu tô caótica, mas a gente tá aí. Trabalha mesmo num dia que não tá funcionando muito bem a cabeça. Valeu, gente! Até semana que vem. Valeu, turma. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Reparação histérica. Reparação histérica.